Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver a derivada de funções logarítmicas. Então nesse vídeo a gente vai querer responder a essa pergunta, né? Quem é que é a derivada em relação a x da função ln de x, né? Logaritmo na base natural de x, tá? A gente vai ver que basta a gente resolver esse problema aqui, né? Encontrar a derivada da função logaritmo da função ln, né? Logaritmo natural. E depois, como eu sei fazer a mudança de base de um logaritmo, na verdade o que a gente vai precisar é só isso daqui, tá? Então eu tenho que resolver esse problema aqui, né? Quem é que é essa derivada, tá? E da mesma forma como nas funções seno e cosseno, para calcular essa derivada aqui, eu vou precisar do seguinte limite. O limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso daqui é igual a e. Tá? Então, quando eu apresentei aquele númerozinho e, né, esse daqui é o número de Euler, eu não me lembro se eu mencionei, mas esse númerozinho e, ele também é dado através de um limite, que é esse limite aqui. Então, o limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso dá esse valor e. Então, com esse limite, a gente vai conseguir calcular a derivada da função logaritmo. Tá? Então, né, por definição, a derivada da função ln de x, isso daqui é, bom, isso é o limite quando h tende a zero de f de x mais h, né, então ln de x mais h, menos f de x, então ln de x, sobre h. Tá? Definição, essa derivada é o valor desse limite. Tá? Então agora, né, pelas propriedades do logaritmo, eu posso escrever isso daqui como limite quando h tende a zero, ln disso menos ln disso é a mesma coisa que ln de x mais h dividido por x. Tá? E aí tem esse, né, sobre esse h dividindo. Então, reescrevendo, isso é o limite quando h tende a zero de 1 sobre h vezes ln de 1 mais h sobre x. Então, agora que a gente vai fazer uma mudança de variável, eu vou chamar esse carinha aqui, eu vou chamar isso de v. Então, v é igual a h sobre x, e aí, portanto, quando h tende a zero, para onde é que está indo o meu v? Bom, quando h tende a zero, x está aqui paradinho, h está indo para zero, então o meu v também está indo para zero. Então o que isso quer dizer, né? Quer dizer que esse limite aqui, ele é igual ao limite quando, bom, né, se h tende a zero, o v tende a zero, 1 sobre h, bom, o h vai ser v sobre x, né? Melhor, v vezes x. Então, 1 sobre v vezes x, e aí ln, né, de 1 mais, e aí h sobre x é o meu v. Então, agora, isso daqui é o limite, quando v tende a zero. Tá, aqui, de novo, a gente vai usar as propriedades do limite. Na verdade, antes disso, né, 1 sobre x, tá? X não tem nada a ver com esse limite, esse limite é em v, né? Eu estou analisando isso aqui quando v tende a zero. Então o x está bem paradinho, ele vai ser como se fosse uma constante, então eu posso tirar ele para fora desse limite. Então 1 sobre x vezes o limite, aí o que vai sobrar? Vai sobrar 1 sobre v ln dessa coisa. Tá? E aí de novo, esse 1 sobre v eu posso interpretar ele como o expoente desse carinha aqui dentro. Então isso vai ser ln de 1 mais v elevado a 1 sobre v. Ó, quase isso daqui, né? Tá quase esse limite. Então agora, né, isso daqui é 1 sobre x vezes o limite dessa coisa. Aqui eu tenho esse logaritmo natural, né? Então, limite do logaritmo natural dessa coisa. A função logaritmo natural, ela é uma função contínua, né? Então a gente viu e quando a gente tem uma função contínua, eu posso passar o limite para dentro.
Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, logaritmo natural de, passo o limite para dentro, né? O limite quando v tende a zero, e aí 1 mais v a 1 sobre v. Tá? E aí agora finalmente, né, eu tenho esse limite aqui é exatamente igual a esse limite aqui. Então isso daqui vai ser o meu númerozinho e, é o meu númerozinho de Euler. E aí então isso daqui é 1 sobre x vezes ln de e. E aí essa coisa aqui vai ser igual a 1. Né? Então isso é simplesmente 1 sobre x. Ou seja, a derivada em relação a x de ln de x é 1 sobre x. Tá? Então a gente tem isso daqui. Agora, para o caso mais geral, né, a derivada em relação a x de 1 log em uma base b de x. Bom, pela mudança de base de logaritmo, né, isso daqui, log b de x, isso é ln de x sobre ln de b. Né, eu estou transformando esse logaritmo para a base e, o logaritmo natural. Então vai ser isso daqui. Então agora 1 sobre ln de b é uma constante, né, sai para fora da derivada. Então 1 sobre ln de b vezes derivada em relação a x de ln de x. Então isso daqui a gente acabou de calcular, que é 1 sobre x. Então o resultado é 1 sobre x ln de b. Tá? Então para o caso mais geral, né, a derivada em relação a x de log na base b de x, isso é 1 sobre x ln de b. Tá? E aí está a derivada da função logaritmo. Então, vamos ver um exemplo, né, calcular a derivada em relação a x de ln de x ao quadrado. Tá? Então aqui, né, a gente vai usar o que a gente viu até agora, né, porque nesse caso aqui eu tenho o logaritmo de x ao quadrado, então isso é uma composição de funções. Né? Eu tenho um logaritmo de x, composição com x ao quadrado. Tá? Então a gente vai ter que utilizar a regrinha da cadeia aqui. Então a função de fora é o logaritmo de x, a derivada a gente acabou de calcular que é 1 sobre x. Então, como é que é a regrinha da cadeia? Isso é derivada da função de fora aplicada na função de dentro. Então isso vai ser 1 sobre x ao quadrado vezes derivada da função de dentro, que é o x ao quadrado. Isso é 2x. Ou seja, isso é 2 sobre x. Tá? Na verdade aqui, né, essa mesma derivada, ln de x ao quadrado, isso daqui eu posso utilizar de novo as propriedades do logaritmo. Por quê? Porque eu tenho o logaritmo de x ao quadrado, esse 2 aqui ele pode passar para frente como um expoente. Então isso é a derivada em relação a x de 2 ln de x. Agora o 2 é uma constante, simplesmente sai para fora da derivada. Então derivada em relação a x de logaritmo de x, e isso daqui é 1 sobre x. Então 2 sobre x. Claro, né, eu cheguei no mesmo resultado, eu deveria ter chegado no mesmo resultado. Né? Só que aqui eu utilizei a regra da cadeia, e aqui eu fui um pouquinho mais esperto e utilizei as propriedades do logaritmo para me livrar dessa composição. Né? Porque aqui, por causa do logaritmo, 2 sai, agora que eu não tenho mais uma composição. Né? Eu tenho uma constante vezes o logaritmo, constante sai para fora, a derivada do logaritmo é 1 sobre x, então deu isso daqui. Tá? Na verdade, esse truquezinho que eu fiz aqui, né, utilizar a propriedade do logaritmo, a gente pode utilizar isso de uma forma mais geral para encontrar derivadas de funções que têm muitos produtos e quocientes. Porque o logaritmo ele vai transformar esses produtos e quocientes em somas e subtrações. Tá? E isso, né, é a derivação logarítmica. Então, por exemplo, calcular essa derivada aqui. Né? Se eu fosse calcular normalmente, né? Na verdade, calcular direto isso daqui,
Bom, eu tenho aqui primeiro um quociente, né? Eu tenho isso daqui dividido por isso. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer é aplicar a regrinha do quociente, ou seja, né? Derivada da função de cima vezes a função de baixo menos derivada da função de baixo vezes a de cima sobre a de baixo ao quadrado. Primeira coisa que tem que fazer. E aí depois disso, né, quando eu tenho lá a derivada da função de cima, bom, a função de cima é um produto, então eu teria que aplicar a regrinha do produto. E aí depois ainda eu tenho esse seno ao cubo, que seria uma composição. Então regra da cadeia aqui para calcular essa derivada. Né? Então, para essa função aqui, a derivada fica bem complicada, né? Bem trabalhosa. Tá? Então eu vou chamar de y essa função aqui, né? X ao quadrado vezes seno ao cubo de x sobre raiz de x ao quadrado mais 2x menos 1. Né? Então isso daqui é a minha função y, né? Quem eu quero encontrar a derivada. Então agora, como eu vi aqui, né? O logaritmo ele vai transformar esses produtos em somas. Né? E aí é bem mais fácil derivar uma soma do que um produto. A mesma coisa com o quociente, né? O logaritmo vai transformar um quociente numa subtração e é muito mais fácil a gente encontrar a derivada de uma subtração do que de um quociente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha função e vou aplicar logaritmo de ambos os lados. Né? Então se y é igual a isso, então o logaritmo de y é igual ao logaritmo disso daqui, né? De x ao quadrado seno ao cubo de x sobre raiz x ao quadrado mais 2x menos 1. Então agora eu vou aplicar a propriedade do logaritmo. Então isso daqui é igual, bom, aqui eu tenho um quociente, né? Então isso vai ser logaritmo do meu numerador, que é x ao quadrado seno ao cubo de x, menos o logaritmo do denominador, que é raiz x ao quadrado mais 2x menos 1. Tá? Então, continuando, aqui eu tenho o logaritmo de um produto. Né? Então, isso é logaritmo de x ao quadrado mais logaritmo de seno ao cubo de x. E aqui menos, né, logaritmo. Essa raiz aqui eu vou escrever como sendo x ao quadrado mais 2x menos 1 elevado a 1 meio. E agora, por fim, né, de novo, esse expoente aqui, ele passa para frente como um coeficiente, então 2 logaritmo de x. Aqui a mesma coisa, então mais 3 ln de seno de x, e aqui a mesma coisa, menos 1 meio, né, logaritmo de x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, né, isso daqui é igual a ln de y. Então, a minha função y, que é isso daqui, ela também pode ser dada implicitamente através dessa equação aqui. E é essa equação aqui que eu vou utilizar para encontrar o dy dx. Então agora eu vou encontrar, né, dy dx aqui. Né? Então, isso daqui, essa equação me dá o y implicitamente, então vou ter que calcular essa derivada implícita aqui. Derivar implicitamente essa equação. Então como é que a gente faz isso? Eu aplico a derivada de ambos os lados, né? Então a derivada em relação a x de ln de y igual a derivada em relação a x. Então agora aqui a derivada em relação a x de ln de y, né? Isso daqui é uma composição. Né? Eu tenho ln de y de x. Então, derivada da função de fora, derivada do logaritmo é 1 sobre x, aplicado na função de dentro, então isso é 1 sobre y, vezes derivada da função de dentro, isso é y', igual a, então aqui a derivada em relação a x de 2ln de x, isso é 2 sobre x, né? A gente já viu essa derivada aqui. Né? Agora aqui mais 3, derivada de logaritmo de seno de x. Derivada da função de fora é 1 sobre x, aplicado na função de dentro, então 1 sobre seno de x, vezes derivada da função de dentro, derivada da função seno, isso é cosseno de x, menos 1 meio, e aqui é a mesma coisa, né?
derivada de logaritmo dessa coisa vai ser 1 sobre essa coisa, vezes a derivada dessa coisa, que é 2x mais 2. Então agora, o último passo da derivação implícita é isolar o meu y', e para fazer isso eu só preciso pegar esse y e passar para lá multiplicando. Tá? Então só peguei esse y e passei para cá multiplicando. Né? Então y vezes 2 sobre x mais 3 cosseno sobre seno, isso é cotangente de x. E aqui menos 1 meio, né? Que multiplica isso daqui, então eu coloquei um 2 em evidência, dividido por isso. Então aqui dá para simplificar esse 2, né? Então, e agora, o meu y, ele vai ser tudo isso daqui. Então, isso é x ao quadrado, seno ao cubo de x, sobre raiz de x ao quadrado mais 2x menos 1, que multiplica 2 sobre x, mais 3 cotangente de x, e menos x mais 1 sobre x ao quadrado mais 2x menos 1. E aí está a derivada dessa minha função aqui. Tá? Então eu consegui encontrar ela. Né? Então como é que a gente encontrou essa derivada? Eu peguei, apliquei logaritmo aqui de ambos os lados. Né? Então derivação logarítmica é isso. Pegar a minha função, aplicar logaritmo de ambos os lados, né? Depois aplicar as propriedades para simplificar essa expressão. Peguei aqui e aí deriva implicitamente. Né? Então aplica a derivada de ambos os lados e aí calcula e depois só isola o meu y'. Tá? Então assim dá menos trabalho do que se eu aplicasse a regrinha do quociente aqui e depois a regrinha do produto e da cadeia também, certo?